Carolina João Fernandes. Olá, sejam muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Produtividade Imperfeita. O meu nome é Carolina João Fernandes e eu sou mentora de produtividade e organização. Eu hoje não estou sozinha, tenho aqui a Mariana Ribeiro comigo, oh meu Deus! Como sabem, eu trago aqui pessoas ao podcast para falarmos um bocadinho como é que elas fazem, como é que elas usam estratégias de organização de produtividade a seu favor, que desafios é que elas já tiveram e como é que superaram. Portanto, o que ela tem conseguido também está à vista de todos. Eu quero é perceber, não é? Nós queremos é perceber aqui certos twists que ela foi percebendo, aqui algumas estratégias que nós podemos implementar então na nossa vida. A Mariana é apaixonada por projetos criativos, contar histórias, promover discussão e reflexões sobre bem-estar, crescimento pessoal. Ela, neste momento, é criadora de conteúdos digitais, tem um podcast Amiga Faz Parte, que agora é um podcast do Observador. Portanto, esta notícia saiu aqui há uma semana, portanto, está muito fresquinha, vão lá ver. Achei muito giro, porque ela licenciou-se em Economia na mesma faculdade que eu tirei, na FE, portanto achei muito giro essa conexão. Já trabalhou em marketing em Barcelona, entretanto também já teve uma marca de roupa, a Flair. E eu convidei a Mariana porque tenho acompanhado que nos últimos meses ela tem feito aqui uma grande mudança a nível de rotinas, perceber como é que ela pode então beneficiar aqui de mais bem-estar, mesmo a relação com o trabalho, tenho percebido que também tens trabalhado sobre isso, portanto fiquei muito contente quando tu aceitaste aqui vir ao podcast. Mariana, obrigada por estares aqui. Obrigada eu, Carolina, muito contente por estar aqui, obrigada pelo convite. Boa. Então, Mariana, quem és tu e como é que tu descreves assim o teu percurso até chegares onde estás hoje? Ui, que pergunta difícil. Para começar. Então, sou uma miúda de 26, quase 27 anos, de Vila do Conde, que eu acho que sempre tive em mim o bichinho de empreendedorismo, de querer seguir um caminho fora do normal, digamos assim. E eu também sempre vi os meus pais a trabalhar por conta própria, portanto, sempre vi eles a viverem muito à base dos negócios deles. Então, logo desde cedo eu estava no meu 12º, que criei assim um negócio de biquínis em que vendia no, no Instagram e vi logo que eu gostava muito desta vertente do empreendedorismo, mas pensei, vou estudar mais sobre isto e depois mais a sério então lanço o meu projeto. E foi um bocadinho por aí que eu fui para a FEP, tirei efetivamente Economia, como tu disseste, muito na ótica de que eu quero ser empresária, eu quero ter uma empresa, eu quero ter um negócio meu, como os meus pais também têm. Nunca pensei que iria trabalhar com as redes sociais, aliás, eu entrei para a FEP e ainda não fazia conteúdos, e acabou por começar muito porque eu fui de Erasmus para Budapeste e queria partilhar a minha experiência. Então eu criei um canal no YouTube e começou um bocadinho por aí, a partilhar a nível de vlogs, como é que estava a ser a minha rotina no estrangeiro, percebi que as pessoas tinham curiosidade em perceber esta rotina diferente. E descobri uma paixão por comunicação, assim um bocadinho à toa, que eu na altura nem sequer acompanhava criadores de conteúdo, então foi um bocadinho mesmo sem pensar. E começou a evoluir, começou a crescer, eu comecei a gostar muito e pensei, ok, eu vou seguir marketing, porque não é tanto a parte da gestão que me apaixona, é mais a parte da comunicação. E segui, efetivamente, depois em mestrado para marketing, ainda trabalhei, como tu disseste, numa agência, mas depois os meus projetos começaram a dar certo e comecei a perceber que se eu pusesse mais tempo, mais energia naquilo, eventualmente ia escalar ainda mais. Foi o que aconteceu. Portanto, foi o que aconteceu e graças a Deus eu depois voltei para Portugal, vim para Lisboa, arrisquei, fiquei com a marca, como tu disseste, com a marca de roupa e depois disso, pronto, o meu digital acabou por arrancar ainda mais, lancei o meu primeiro podcast, o Amiga das Casa, que depois agora já evoluiu, pronto, e um bocadinho dos meus projetos também já foste explicando mais ou Que menos. bom. Eu, por acaso, não sabia que tu descobriste essa área da comunicação. Ou seja, foi algo que tu descobriste Sim, com o tempo. eu estava. Imagina, eu tenho Interessante. presente na minha cabeça uma conversa que eu tinha com uma amiga minha que estava até na FEP, em que ela me estava a mostrar pessoas que ela seguia no YouTube e criadores de conteúdo, e eu não sabia que isto existia. Eu vivia numa bolha. Tipo, eu não sabia, Uau! não consumia absolutamente nada. E ela mostrou-me, que giro, eu também consigo fazer É que tu, isto. lá está, eu disse, és muito comunicativa, portanto, ai que giro, ok. Muito fixe. Mas nem sempre fui Ok. uma miúda muito tímida. Então foi uma coisa que eu também fui ganhando coragem ao ir para a internet. Acho que isso também me ajudou nesse sentido. Muito bem, muito bem. Tu consegues dizer assim, qual é que foi a decisão mais importante que tu tomaste até hoje? Ou seja,
estás sempre a tomar decisões, não Ui, é? tomei Mas muitas. assim, uma que tu Sim. tenhas dito, isto foi chave para tudo o que está a acontecer agora. Eu acho que foi quando me despedi de Barcelona. Ok. Porque foi uma decisão que eu tive de tomar sozinha, ainda era uma miúda, estava com medo, tinha vindo para Lisboa, tinha imensas contas para pagar e não tinha estabilidade ainda no digital, de todo. Tinha começado há pouco tempo, não trabalhava com muitas marcas, nem sabia bem por onde começar, mas eu sabia que de qualquer forma eu ia me desenrascar. E tomei a decisão sozinha, despedi-me de um trabalho muito bem pago em Barcelona, em Espanha, Certo. e arrisquei porque acreditava que isto ia dar certo, mas foi muito um voto de fé em mim, sem ter muito aquela segurança por trás. Acho que foi uma decisão que foi muito arriscada na Uhum. altura, mas que na altura também a minha empresa pôs-me um bocadinho entre a espada e a parede, porque era tipo, ou vamos te dar agora o cargo de manager e vais te dedicar a isto a 100%, ou não dá para Ok. continuar. E fazendo este ultimato, para mim foi, nem pensei duas vezes, é tipo, isto é o que eu gosto e é o que eu quero fazer do meu futuro, portanto eu não vou abdicar disto para seguir o sonho de outra pessoa. Faz todo o sentido. Boa. E já agora que levantaste esse tema, eh, quais são as maiores diferenças que tu notas a nível da tua organização, da tua produtividade, a trabalhar por conta de outrem ou trabalhar por conta própria? Quando eu estava a trabalhar por conta de outrem, eram eles que organizavam a minha vida, Ok. porque eu também ainda estava, tinha a minha, pronto, eu estava num departamento de marketing, mas era basicamente eu que fazia tudo e tinha a minha manager. E a minha manager sempre nunca me deu muita autonomia para eu também organizar bem o meu tempo. Era muito dava uma lista de tarefas por dia, e ela é que própria geria, entre aspas, o meu horário e as prioridades. E eu depois, obviamente, como eu já estava a fazer as minhas coisas no entretanto, acabava por depois nos blocos em que eu teria tempo livre ou pós-trabalho, ter de ser eu também a gerir as minhas prioridades e organizar-me. Mas acho que me ajudou muito a eu ter pouco tempo para dedicar aos meus projetos para conseguir avaliar mesmo quais é que são as prioridades do momento, sabes? Uhum. Porque quando tu tens menos tempo, eu acho que é quando tu focas mais naquilo que é essencial e aquilo que vai mesmo guiar as coisas para a frente e não estar, sei lá, a procrastinar no Sem caminho. dúvida, sem dúvida. Ou seja, quando tu queres ter um dia produtivo, no trabalho, o que é que tu costumas fazer neste momento? É assim, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu fico muito ansiosa e a primeira coisa que eu faço e que me ajuda muito é sentar-me e organizar a minha agenda por horas. Eu sou Boa. super, super organizada, por blocos. Eu tenho que fazer isto neste horário porque se eu tiver só uma lista de tarefas gigantesca, para mim é muito overwhelming e eu não me consigo organizar, não consigo olhar para a lista e perceber o que é prioritário e o que é que não é. Então, eu primeiro vou ao meu Google Calendar, que é onde é a minha vida, o meu segundo cérebro, e ponho lá tudo explicadinho, dividido por horas, de todas as prioridades. E depois as listas de tarefas, entre aspas, fica dividido de acordo com, pronto, com os blocos que eu Muito selecionei. fixe. E isto acalma-me muito mesmo. Isso é a estratégia de time blocking, que é uma estratégia já validadíssima. Claro que pode não dar para toda a gente, mas sem dúvida que é uma estratégia super interessante porque quase que nem tens de decidir depois o que é que vais fazer a seguir, porque já está pensado. Sim. E isso que tu disseste, É isso, se eu ao longo do dia tiver de pensar o que é que vou fazer, aí entro em é isso, colapso, porque uma não, pessoa não vai dá. começando a ficar cansada ao longo do dia. Se tem que estar constantemente a tomar decisões, que é o que cansa as pessoas, fica muito confuso. Mas disseste aí uma coisa muito interessante, que foi, quando tu fazes isso, tu ficas mais tranquila. E isso Porque já não tenho de pensar. permite depois conseguires, enquanto estás a trabalhar, fazer de facto aquilo que precisas de fazer. Portanto, isso é muito fixe. E uma coisa que me ajuda também é definir, porque eu sou muito mais produtiva de manhã. Tenho Ok. muito mais cabeça e não sei, todas as tarefas que exigem mais de mim, eu ponho sempre de Boa. manhã. E quero mesmo que sejam sempre as primeiras do dia para arrumar com aquilo que é mais importante. E depois, imagina, editar, que é uma coisa mais tranquila, que não exige que eu pense, fica mais para a parte da tarde. Isso é super interessante. Ou seja, tu escolhes as tarefas que vais fazer consoante também já te conheces, não é? Já sabes que tens mais energia de manhã, no teu caso. Sim, imagina, tenho de fazer um roteiro para uma marca, um script. Imagina que eu tenho de entregar daqui a 2 dias. Eu vou selecionar uma manhã para o fazer, Boa. porque se eu deixar para o final do dia, eu não vou ter cabeça para ser criativa, digamos Que assim. fixe. Incrível. E tu consideras-te procrastinadora? Tenho dias, tenho, claro que tenho. Eu acho que quando nós temos as ideias muito bem definidas de onde queremos ir,
não procrastinamos Ok. tanto. Mas em fase assim um bocadinho mais perdida, procrastino imenso. Eu podia fazer isto, mas depois também podia fazer isto. Eu acho que acaba por bater a toda a gente, não Sim, é? sim. Aliás, eu acho que toda a gente procrastina. Simplesmente há alguns mais que outros. E aquilo que tu disseste também, não é? Quando estamos mais focados ou quando temos um objetivo muito específico, provavelmente E há procrastinamos coisas que, menos. que não me apetece tanto fazer, que é um bocado mais seca. E aí vou deixando para depois, é Mas tens normal. assim alguma Sei lá, imagina estratégia? fazer, Desculpa, diz. imagina fazer os cortes do meu podcast. É uma coisa que é um bocado chato, Aham. não é? Não adoro. Então vai ficando na minha lista de tarefas e às vezes não é. Queria fazer naquele dia e só faço 2 dias Ok. depois. E depois fico irritada comigo, mas. Mas tens assim alguma estratégia que tentes utilizar para dizer, ok, Mariana, eu vou ficar chateada comigo mesma se não fizer isto agora. Olha, a mim ajuda-me muito a eu sair de casa e definir, ok, esta tarde eu Boa. vou para um café e vou ou para um cowork ou o que seja, e nesta tarde estas tarefas chatas vão acontecer. E isso obriga-me a sair de casa. Acho que sair do meu ambiente ajuda-me muito. Quando não estou a ser produtiva ou não estou a conseguir tratar daquelas tarefas que não me apetece, sair de casa dá-me outra vontade. Acho que é juntar uma coisa que eu não gosto tanto a uma coisa que eu gosto muito, que é ir beber um café, um Que sítio fixe. giro, portanto acho que isso ajuda muito. Isso é uma ótima estratégia. Muito bom. E aqui a nível de equilíbrio pessoal, profissional, sei que também já foste falando um bocadinho sobre isto, portanto és muito focada no trabalho, mas o que é que tu foste aprendendo ou evoluindo essa questão ao longo do tempo? É assim, eu. Estás-me a ouvir bem? Estou. É que eu agora isto ficou com noise cancelling. Ficou um bocadinho estranho. Eu ainda estou a aprender a usar estes Sem fones. problema, eu ouço bem. Ah, boa. Desculpa, estavas a perguntar do equilíbrio entre a vida pessoal e Sim, porque eu profissional. sei que tu tens falado sobre isso, não é? Eu. Sim, eu acho que quando eu estava mais focada na marca e quando Uhum. despedi-me de Barcelona e vim para Lisboa e queria que isto fosse acontecer. Eu estava muito focada em isto, o trabalho vai ser a minha prioridade número um, tudo o resto não é prioridade na minha vida. Ok. E todas as horas do meu dia eram passadas a trabalhar e focadas nisso e eu descurava muito da parte pessoal. Até que depois cheguei a um ponto em que já não deu mais, não é? Cheguei ao meu limite e percebi a importância também de tirar tempo para mim. Eu na altura não treinava, não tirava tempo para a escrita, nada, não fazia nada para mim, não fazia terapia, portanto não cuidava de mim de todo. E agora fiz assim uma volta a 180 graus na minha vida porque percebi mesmo o impacto que isso tem. E para mim, começar as minhas manhãs a treinar, a ter tempo para mim, a escrever, a ler um bocado, ter as minhas manhãs calmas, ajuda-me a começar o meu dia logo muito melhor e sinto-me muito mais produtiva nestes dias em que eu consigo fazer toda esta minha rotina matinal. Ok, isso é super fixe. Ou seja, tu antes estavas super focada no trabalho, não é? E conseguias fazer muitas coisas, mas agora até sentes-te mais produtiva, eh, tendo primeiro aqui outras coisas, ou mesmo depois no final do dia, outras Sim. coisas que realizas. Eu acho que isto também Diz isto. desculpa, acho que tem a ver muito com a minha personalidade, que eu sempre fui muito de tenho que estar ocupada em todos os minutos do meu dia e enchia a minha agenda e tudo aquilo que, a minha vida com coisas para nunca ter tempo para parar. Eu não sabia parar, Ok. sabes? Não sabia estar comigo, não sabia ter tempo para respirar, para pensar. Então eu estava muito num hustle e enchia sempre todos os minutos do meu dia com coisas. E agora já faço um bocadinho o oposto, acabo mesmo por reservar tempo para, para estas coisas que fazem mesmo diferença. E sinto que faço menos coisas, mas sou mais produtiva e levam-me mais na direção Que certa. fixe. Isso é incrível. Não sei se estou a ser muito Não, confusa, não, mas. faz todo o sentido. Aliás, eu tinha essa pergunta para ti, portanto, ainda bem que falaste sobre esse tema de como é que tu sabes se estás a ser produtiva ou se estás simplesmente ocupada. E acho que isso é mesmo muito Uhum, importante, porque as pessoas muitas vezes, primeiro, às vezes nem querem estar com elas mesmas, não é? Só de estar sozinhas começam a pensar noutras coisas e então não querem. Mas há aquela ideia de que para ser produtivo eu tenho que fazer isto e aquilo. Eu costumo dizer, a tua agenda não é um Tetris, não é um jogo. E portanto, isso que uhum. estás a dizer, acho que foi incrível e conseguiste até muito rapidamente. Ou, pronto, portanto, és ainda muito nova, não é? Somos ainda novos e é interessante nós já termos essa noção para conseguirmos então aproveitar mais ao longo do tempo. Incrível. Sim, eu acho que comecei também a priorizar melhor as coisas na minha vida e a nível de negócios,
acho que é muito olhar de estas coisas que eu estou a fazer estão-me a levar para a frente ou só estão a encher a minha agenda. E eu Ok. fazia muita coisa para encher a agenda, mesmo a nível profissional, e comecei a reparar nisso. E agora priorizo o meu bem-estar e as tarefas que me vão levar para a frente. Incrível. E como é que tu chegaste até aqui? Ou seja, qual foi aquele momento em que tu disseste: chega, eu tenho que fazer algo diferente? É assim, eu estava tão em piloto automático e eu sinto que era o não ter tempo para pensar que não me permitia pensar nestas coisas. Ok. Que eu sabia que, e estava sempre ali, por exemplo, no caso da marca de roupa, eu sabia que estava ali na minha cabeça aquilo a incomodar-me há muitos meses, Uhum. mas eu não me permitia ter tempo de parar para pensar. É sempre que tu estás a trabalhar no dia a dia e sabes que tens de parar para pensar para mais para a frente e nunca deixas tempo na tua agenda para isso acontecer. E acho que foi mesmo. Eu cheguei ao final de, mais ou menos, foi 2023, ao final desse ano, em que entrei para uma agência nova, também comecei Uhum. a questionar mais aquilo que eu estava a fazer e marquei uma viagem que na altura, para Bali, que na altura não teve esse intuito, Ok. não foi de vou-me descobrir, foi uma viagem porque eu queria me desafiar e eu gosto de fazer viagens sozinha e foi um bocadinho por aí, que eu até marquei com vários meses de antecedência, mas depois esta viagem calhou mesmo na altura perfeita em que eu estava mesmo a precisar de uma pausa e de tempo para pensar. E nesta viagem até andei atrás de coaches, de pessoas assim, de falar com pessoas diferentes, ouvir realidades diferentes. E foi muita gente à minha volta abrir-me também portas eu pensar de outra forma, sabes? E a partir daí comecei a ter tempo de pensar mais para a frente e a perceber, ok, mas isto, o que eu estou a fazer no dia a dia está-me a encher a agenda, Uhum. está-me a encher de trabalho, a marca está-me a tirar todo o meu tempo, mas não é uma coisa que eu acredito para o futuro, não estou a adorar neste momento, não está a ser rentável, porquê é que eu estou a fazer? E acho que é ter tempo de me perguntar o porquê. Tempo para parar. As pessoas têm sempre tantas coisas para fazer que elas esquecem-se que a mais importante de todas, provavelmente, até era parar para pensar se tudo aquilo que elas têm para realizar se faz sentido ou não. Um, Uhum, e pronto, claro que quando depois há muitos papéis, não é? Se depois és mãe, se depois tens aqui imensos dois trabalhos, ou pronto, de facto há muita gente e muitas realidades têm uma grande sobrecarga, mas mesmo aí a importância de parar e perceber, ok, será que continua a fazer sentido desta forma? Será que eu posso pedir ajuda a alguém ou subcontratar algum uhum, serviço para perceber, pronto, porque se nós não estivermos bem, e é isso que tu disseste, não é? A importância de nos sentirmos bem e isso também só se faz com a organização. Porque uhum. se Totalmente. uma pessoa não for organizada, e agora também queria ouvir-te aqui um bocadinho relativamente a isso, a- não consegue fazer estas coisas, porque depois há muita confusão, atualmente há muitos estímulos por todo o lado, então é difícil se não o fizermos de forma organizada. Eu até te queria perguntar se já alguma vez sentiste os efeitos de não ser organizada nesse sentido. Olha, por acaso, sobre este tópico que estavas a dizer de ter tempo para pensar, eu ainda fui esta semana ao Observador. Fui ontem. E eles estavam. Foi ao programa da manhã e fizeram uma pergunta engraçada que foi: muito giro teres ido para Bali para pensar, mas nem toda a gente tem. Sabes que isso é um espaço de privilégio. Eu, obviamente que eu sei, muitas vezes perguntam-me isto, mas eu também quero mudar, também quero ter tempo, Uhum. também quero pensar na minha vida, mas não posso ir para Bali. E as pessoas olham sempre como para fazer o que ela fez, então eu também tenho de ter um mês para pensar. E olham muito como se fosse assim um big thing, um monstro gigantesco que vou deixar para depois porque eu agora não tenho tempo para Uhum. pensar. Mas eu acho que passa muito por, no dia a dia, nós tirarmos, nem que seja um bocadinho, para fazer uma caminhada de 10 minutos. Já vais ter mais tempo para pensar na tua vida, para estruturar o teu pensamento. E acho que é uma questão mesmo de estabelecer melhor as prioridades. E lá está, mesmo essa caminhada de 10 minutos, vai para a tua agenda, porque é uma prioridade para ti. E se não for para a tua agenda, não for para a tua lista de tarefas diária, vai passar, vai se esquecer. Tal como tu pões todas as tarefas de profissional, pões também as tarefas do Eu juro pessoal. que não lhe dei um Portanto, script para ela dizer isto. Eu juro, malta. que eu também desisto, também desisto. Adoro. Pronto, mas não respondi à tua pergunta se puderes fazer esta, porque eu só queria Claro, deixar esta fizeste nota muito bem. sobre este assunto. Se me quiseres fazer outra Sim, vez sim. esta pergunta Portanto, da queria-te organização. dizer, ou seja, já alguma vez sentiste os efeitos de não estar a ser organizado? Ou seja, para conseguires aquilo que tu queres fazer, já sentiste o efeito de, oh meu Deus, não estou a conseguir fazer porque não estou a ser organizado?
Eu acho que todas as semanas tenho pelo menos um dia em que eu me sinto assim um bocado perdida Ok. e isto, o resultado de falta de organização para mim é 100% sentir-me overwhelmed e ter ansiedade. Uhum. E ficar mesmo muito ansiosa comigo e aí percebo, ok, calma, o primeiro passo que eu faço é sempre, calma, vamos estruturar a agenda, vamos fazer a lista, faço a lista de todas as tarefas e depois passo isso para o meu calendário com base nas prioridades. Portanto, acho que todas as semanas eu tenho um momento em que a falta de organização resulta em caos. 100%. Só que é tipo, vamos parar, isto está a vir de algum lado, é falta mesmo de organização da minha parte. Incrível! Exato, é isso, porque há muita gente que não consegue ultrapassar isso de, ok, está no caos, continua no caos. Assumiu que o caos é a vida dela. E não. Muitas vezes é essa questão de que, ok, fazer um dump, o que é que me preocupa, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu vou fazer em primeiro, o que é que eu vou fazer amanhã. E isso de facto é muito interessante. Um, Aquilo que estavas a dizer há... Mas Diz, diz. eu acho que, desculpa, eu acho que isto também vem muito de nos autoconhecermos, porque eu sei que eu sou assim e esta é a minha forma de lidar com. Eu sei que se sou menos organizada vai resultar em ansiedade, então eu preciso gerir desta forma. Mas isto não é uma coisa que eu aprendi tipo ontem, foi uma coisa de. Boa. Comecei a trabalhar, comecei a aprender como é que me posso gerir melhor a mim, não é? Porque eu também sou a minha chefe, no fundo. Portanto, também tenho de aprender a gerir melhor a minha vida, seja pessoal, seja profissional. Que fixe, muito bom, é isso mesmo. Ia dizer-te há pouco, que depois não disse, também vou para Bali. Vou agora A um sério? tempinho para Bali. Que Sim. bom! Que bom! Ai, que Ah, sorte! por isso, se calhar, ainda te vou perguntar algumas coisinhas. Sim, chateia-me à É isso, vontade. lá está. Claro que eu, depois de uma viagem, sinto sempre que venho diferente. O ano passado também fiz os caminhos de Santiago e senti que vim de alguma forma diferente. Mas o que tu disseste é isso, de que às vezes não precisamos de fazer uma viagem gigante. Às vezes um fim de semana fora, efetivamente aqui algumas caminhadas para nos encontrarmos mais connosco. Eu acho que às vezes sim, precisamos de um reset maior, mas também não é preciso ir para o outro lado do mundo para o fazer isso. É um bocadinho às vezes afastar-nos do sítio onde estamos, do local de trabalho, Sim, da casa, totalmente. para nos fazer ver de outra perspectiva. Porque acho que isso é de facto importante. E eu despedi-me quando fiz depois também uma viagem. A sério? Sim, porque eu estive em Moçambique, fiz voluntariado, foi a minha lua de mel. Agora, eu já estava a pensar nisto há imenso tempo. Simplesmente eu nunca tinha tido o afastamento para o fazer. E vão-me dizer isso, não é? Que realmente, ok, mas posso. É preciso fazer uma viagem para isso? Não sei. Para mim aconteceu isso, mas porque eu senti um grande afastamento. Mas não, acho que não foi a viagem em si. Foi eu conseguir descansar a Sim, não cabeça. é, se calhar não é o sítio em si, é mesmo o ambiente, Isso. sais da tua bolha, é super É importante. isso, sair da bolha. Eu acho que isso também é interessante. Tentar ver o mundo de alguma forma diferente, quase que como se estivesse a tentar ver como é que é a tua vida. E quando estás tipo, com as tuas coisas envolvido na tua rotina, muitas vezes não consegues fazer isso. Não dá. Olha, queria-te falar agora, queria falar agora um bocadinho contigo sobre hábitos. Portanto, eu sei que também tens explorado muito nesta tua mudança de rotina aqui, de estilo de vida, perceber como é que consegues então este bem-estar. Quando tu queres começar um hábito ou tens um novo objetivo nesse sentido, o que é que tu fazes? Primeiro acho que é testar se o hábito resulta para mim ou não. Ok. Porque nós temos muito aquela tendência de que eu quero ter esta rotina, mas se calhar pode não resultar para ti, né? Se calhar nem toda a gente gosta de treinar de manhã e estão ali sempre a bater na mesma tecla de que eu tenho que treinar de manhã, eu tenho que treinar de manhã, se calhar não é para ti, se calhar para ti resulta melhor ao final do dia. Portanto, primeiro acho que é testar para ver se resulta e depois eu acho que é muito importante mudanças pequeninas, porque aquela cena de que segunda-feira vou começar e vou de repente mudar a minha vida toda e treinar 7 vezes por semana quando não treino uma única vez, acho que é um choque muito grande e ninguém consegue manter. Portanto, eu quando fui fazendo as mudanças também tentei que fossem mudanças graduais para eu própria sentir que é uma coisa que eu consiga levar para longo prazo. E lá está, isto aplica-se a qualquer parte, seja a exercício físico, a nutrição, a leitura. Acho que é preciso mesmo começar devagarinho e tudo aquilo que o livro Hábitos Atómicos fala de serem passos mesmo pequeninos para depois no final teres um bolo grande. Eu acho que giro a minha vida desta forma também. Interessante. Eu gostei muito do que tu disseste inicialmente, do teste, que de facto é verdade, que podemos achar até que algo é bom para nós, mas pode não ser, ou pode não ser dessa forma. Ahm, Claro que acho que também não devemos desistir à primeira dificuldade, não é? Porque
demora, não é? Criar um novo hábito, não estamos habituados, vamos sair da nossa zona de conforto, mas acho na mesma interessante isso do teste de ver se pode funcionar ou não connosco. Quando tu falhas, Sim, porque diz. desculpa, eu ia te dar o exemplo, por exemplo, de desporto. Eu, quando decidi, ok, vou ser mais ativa, vou fazer movimento todos os dias, eu fui testar todos os esportes que existem. Eu fiz tudo e mais alguma coisa. Eu andei em crossfit, eu fazia aulas de boxe, eu fazia Experimentaste tudo e várias mais alguma coisas. coisa. Experimentei tudo e depois agora sinto que já estou cada vez mais perto da minha rotina ideal em termos de treino, mas, por exemplo, muita gente olha para a corrida e sente que tenta e não dá. Se calhar a corrida pode não ser para ti, mas podem ser as caminhadas e não é preciso estar constantemente a insistir numa coisa, porque para nós conseguirmos levar para a nossa vida é importante também gostarmos do processo. E se nós não gostamos de uma aula de crossfit, não te vais obrigar a ir a crossfit porque existem N outras coisas que tu podes fazer. Sim. Claro que muitas vezes não vai apetecer ir, mas temos de pensar, né, o que é Sim. que vamos sentir a seguir. E se efetivamente no final de uma aula não gostamos nada, é o sinal que se calhar pode não ser isso que seja para ti. Sim, é isso. Eu só estou a dizer escolher o tipo de desporto que para tu a gostares mais do Não, isso processo, no faz todo fundo. sentido. Até experimentar várias coisas antes de decidir mesmo o que é que vamos fazer. Agora que falaste sobre isso, tu fizeste ginástica durante muito tempo, ou estou enganada? Sim. Ah, Fiz acrobática. acrobática. Minha vida toda até aos 17, 18, Incrível. por E o aí. que é... Desculpa. E o que é que isso te trouxe Mas não. para agora? Disciplina. Muita disciplina, muita gestão de tempo, sem dúvida. Eu treinava todos os dias, 4 horas por dia, ao fim de semana também, tinha competições e era na altura, foi a minha vida toda, mas depois começou a ser mais complicado, obviamente no secundário, em que havia também a parte da vida social que muitas vezes eu tinha de descurar, era muito disciplina, tínhamos um objetivo a cumprir e treinava imenso e tinha de ser super organizada porque eu também queria ser muito boa aluna. Então aquele que estava a dizer de muitas vezes quando tu tens muito para fazer, acabas por conseguir até ser mais produtiva porque consegues gerir melhor o teu tempo e as Ou seja, prioridades. tu já cresceste assim, por isso, se calhar agora até pode ser mais natural para ti, porque aprendeste isso muito cedo, não Sim, é? sim. Boa. Eu entrei para a ginástica com 2 anos. Uau! Claro que não tinha de ser disciplinada aos 2 anos, É. mas desde aí que cresci a ver pessoas a serem muito disciplinadas. Uau, uau. Há bocadinho ia perguntar-te, nesta questão dos novos hábitos ou destas novas rotinas que tu criaste e tens criado, quando falhas, o que é que tu fazes? Pois aí é um ponto que ainda tenho que trabalhar Ok. em mim, porque muitas vezes sou muito autocrítica mesmo, sou muito má comigo. Uhum. E se falho um treino, entro num loop de negatividade que tu não és capaz, afinal, tu afinal dizes uma coisa e fazes Ok. outra. E entro ali num loop de autocrítica, mas o que me ajuda é organizar o meu dia seguinte e pensar amanhã é um novo dia, não desesperes, volta a organizar a tua agenda, volta. Ou seja, eu gosto de ter o controle das coisas e quando não faço uma coisa, sinto que perco um bocadinho o controle. Então eu gosto depois, ok, vamos sentar, vamos organizar outra vez o próximo dia, amanhã começa de novo e não desesperes. Boa. Não, isso é interessante. Eu, no Clube Produtividade Imperfeita, ainda há bocadinho estávamos a falar um bocadinho sobre isso, falamos muito sobre este ponto e eu começo logo a dizer, às vezes penso assim, eu não devia dizer isto porque assim não consigo vender tanto, mas vais falhar. O mais certo é que quando tu começas alguma coisa, quando queres uma mudança nova, tu vais falhar e não é por estares aqui que isso não vai acontecer. Qual é que vai ser a diferença? É que trabalhamos para ajustar ou recomeçar. Só não vale desistir do objetivo primordial que uma pessoa quer, não é? Se quer treinar, mas não gosta então, por exemplo, do CrossFit, vai arranjar outra forma, outra coisa para fazer. Portanto, esta questão de recomeçar, de ajustar, é algo que vamos tentando incorporar na nossa rotina. Claro que, pronto, se começarmos a falhar muito, etc., podemos começar a perceber porque é que nós estamos a fazer isto, porque é que está a acontecer isso, e podem ser outras questões, não é? Tu também falas muito desta questão, não é? Nós estarmos preocupados também com o nosso bem-estar mental, não é? Que isso depois influencia tudo. Mas achei interessante, estás a dizer que continuas a trabalhar nesse ponto, no fundo. Sim, eu acho que é um caminho e eu sinto que ainda estou muito no início de tudo aquilo que eu sou capaz, mas acho que quando entro um bocadinho neste loop
também tento olhar para trás e basta só olhar para a Mariana de há um ano atrás e ver o quanto evolui. E isto ajuda-me a... Uau. Calma, isto é um caminho e tu estás já muito diferente. Podes ter falhado hoje, mas amanhã tu consegues continuar. O mais importante, lá está, isto que estavas a dizer, é focar e não desistir, não desistir. Que fixe. E tu, nesses momentos em que é mais difícil para ti continuar de alguma forma, ou te sentes mal por falhares, portanto, consegues lidar com isso sozinha ou tens aqui alguma estratégia que utilizes para voltar outra vez a motivar-te? A mim, sem dúvida, é a escrita. Ajuda-me Ok. muito, porque muitas vezes quando eu tenho as coisas na minha cabeça parece que não sei estruturar o meu pensamento. Parece que a minha cabeça está em papa e não consigo racionalizar direito. E escrever, basta só abrir um caderno como se fosse tipo um querido diário e só escrever aquilo que me vai na cabeça ajuda-me muito. E muitas vezes até faço o exercício de ler para trás e ver como é que estava a minha cabeça há um ano atrás e percebo bem a evolução, mas ajuda-me muito só a deitar cá para fora. Eu sinto que racionalizo muito mais quando escrevo do que propriamente quando fico só na minha cabeça a pensar sobre as coisas. Isso é muito interessante. Eu também gosto muito de fazer journaling. Não faço todos os dias. Eu sei que tu tens essa missão de tentar fazer todos os dias, portanto acho isso incrível. Uhum. Um, mas ajuda muito, principalmente quando estamos mais sobrecarregados, quando estamos mais preocupados com alguma coisa. Parece que o cérebro não consegue estruturar bem Não, as yeah. coisas. Uhum. Aliás, há uma frase muito conhecida até de um especialista de produtividade que diz isso, que a cabeça é feita para ter ideias, não é para planear, não é para guardar a informação toda em mais alguma. É para Uhum. aproveitar, para ter ideias diferentes e isso é muito interessante. Como é que tu lidas com os imprevistos que te surgem, quer pessoais, quer profissionais? Olha, antigamente eu acho que lidava mesmo mal, porque como eu sou uma pessoa que gosto de ter mesmo tudo organizadinho na minha agenda, Uhum. quando surgia ali alguma coisa que ahm, mudava ali os planos de última da hora, eu entrava um bocado tipo Ok. ansiedade e estou a perder o controle, porque eu gosto de ter o controle das coisas. Mas hoje em dia acho que sou mais flexível e tento logo ajustar sempre que vai haver uma mudança de horário ou qualquer coisa de prioridade, tento logo, vou à minha agenda e entro em modo de resolução de problemas e deixa-me encaixar aqui, deixa-me priorizar. É assim, o meu trabalho e aquilo que eu faço não salva vidas, não há uma prioridade para ontem e é preciso também ter constantemente este pensamento de que está tudo bem, não é preciso andar a correr, temos tempo para fazer as coisas acontecer, porque eu vivia muito de tipo, tenho um comboio para apanhar, estás a ver? Tipo, tenho de ter sempre tudo pronto para ontem e as coisas todas a acontecer para ontem e acho que mudei um bocadinho o mindset e agora estou muito mais relaxada, eu lido de uma forma muito mais tranquila. Interessante, interessante. Mas diz-me uma coisa, tu achas que se já tivesses essa mentalidade, se já fosse assim antes, tinhas conseguido as coisas que conseguiste? Não, provavelmente não. Ok. Mas eu acho que também tudo aquilo que eu consegui, o percurso que eu fiz, eu acredito que. E não vale a pena pensar como é que seriam as coisas de outra forma, porque eu tive de passar por tudo, tive de bater com a cabeça na parede às vezes que bati, tive de criar a marca e perceber que aquilo não era para mim, tive de fazer muita coisa e perceber que não era para mim, e acho que faz tudo parte do processo e de onde estou hoje. Portanto, eu nunca olho muito de o que é que seria se eu Uhum. tivesse feito de outra forma, sabes? Mas acho que sim, acho que tive de aprender e o estar aqui hoje também a tentar descobrir mais o meu bem-estar e a preocupar-me comigo vem também porque fiz as neiras no passado. Portanto, Uhum. vem de uma aprendizagem de alguma coisa que eu também fiz mal, não é? Uhum. Boa. Não, perguntei-te isto porque é algo que eu às vezes vou discutindo com alguns empreendedores até de se deves no início dar tudo e viver só para isso ou não. A minha perspectiva é um bocadinho que acho que não devemos dormir à sombra da bananeira, não é? Porque senão as coisas não acontecem. Temos de Uhum, efetivamente dar bastante de nós, mas também não acho que devemos entrar num extremo e de repente não olhar para nós. Acredito que vamos trabalhar uhum, mais no início porque ainda não conhecemos nada, ainda estamos a perceber qual é o nosso caminho, a ganhar também autoridade, não é? Que no início ninguém nos uhum. conhece. Ou pronto, não, nem estou a falar só de quem tem visibilidade no Instagram, etc. Estou a falar mesmo nas empresas, não é? Quando uma pessoa entra, ninguém conhece a pessoa, tem que ganhar o seu espaço. Sim, é assim, provavelmente teria demorado um bocadinho mais tempo a chegar onde Ok, estou, mas obviamente isto foi à custa também da minha saúde e obviamente que não recomendo pois.
que quem comece, seja independentemente do trabalho, que ponha isso em causa. Obviamente que não. Acho que eu tive de passar por isso para hoje estar aqui, mas não recomendo de toda que no início seja só hustle, como todos os coaches andam para aí a promover, de que só tens de ir para o trabalho numa fase inicial e Gary Vee's da vida e pronto. Acaba por depois entrar ali numa coisa em que já estás a pôr a tua saúde em causa e se calhar no futuro tu nem vais ter capacidade de gerir aquilo que estás a construir. Não é? Pois é verdade o que estás a dizer, porque isso dura muito pouco tempo. Até podes conseguir durante um período de tempo, mas depois vai-se notar. Não é Vai-se sustentável. notar. Não é sustentável. Por isso, eu também concordo que devemos pensar sempre nisso. Claro que não significa que se queremos dar mais prioridade ao trabalho, se calhar há umas áreas da vida que vão ficar um bocadinho para trás, mas não podem ser todas, porque se de repente. E não pode ser sempre. Exato. Pode existir blocos de que, ok, agora tenho uma coleção para lançar e vou focar e vai ser a prioridade. Mas depois vou ter um bloco em que já posso respirar mais e dar mais atenção a outras partes da vida. Portanto, acho que é importante haver um equilíbrio. Muito bem, estou a adorar. Mariana, queria te perguntar também, tu trabalhas muito com as redes sociais, agora não só com as redes sociais, mas mesmo sendo uma ferramenta de trabalho para ti, tu sentes que elas te fazem perder muito tempo? Já conseguiste aprender a gerir isso? É assim, honestamente eu não consumo muito conteúdo. Ainda não sei, estava a falar com uma amiga minha e eu sinto que tenho amigas que passam mais tempo no telemóvel do que eu. E estávamos a ter esta conversa porque ela estava a perguntar, mas tu não vais às vezes às redes sociais só tipo consumir conteúdo leve e ver roupa e ver coisas assim leves? Eu não. Se eu vou às redes sociais ver conteúdo, TikTok, Instagram, eu estou com o cérebro de onde é que está a inspiração para eu fazer o meu próximo conteúdo, constantemente. Isto para mim é trabalho. Sempre foi assim e vai continuar a ser. E hoje em dia, como sinto que chega ali a um ponto em que a competição e todo este mundo começou a ser um bocado overwhelming para mim, eu agora desligo muito e aquilo que eu vou fazer às redes sociais normalmente é publicar, é interagir com quem me segue e depois saio. Tento ao máximo fazer isso, porque quanto menos eu consumo e menos vejo a vida de outras pessoas, mais tranquila estou e mais consigo ser produtiva e ser a minha melhor versão, digamos assim. Incrível. Mas tu desde o início que foste assim ou também foi algo que tu mudaste? É assim, eu consumia na altura, quando o YouTube estava em alta, consumia muito desse conteúdo e era muito uma companhia que hoje em dia eu acho que acaba por ser mais os podcasts. Por exemplo, quando quero descansar e consumir conteúdo, ou vejo Netflix, ou vou assistir a podcasts assim mais leves. Isso existe, ou seja, eu procurar este conteúdo de entretenimento, mas procurar o entretenimento nas redes sociais e ver stories e coisas assim, nunca foi uma coisa que eu fizesse muito, mas principalmente de meses para cá tenho feito cada vez menos porque sei que me consome. Boa. Sim, lá está, encontraste aqui a tua forma, não é? Percebeste que podia não fazer-te tão bem. E acredito que não tenhas notificações no Instagram, porque senão era uma loucura, não? Não. Não tenho, não tenho. E eu desligo também, tenho o modo de night mode, sleep mode no telemóvel a partir das 8 da noite e aí também já não recebo chamadas, nem mensagens, nem nada, só de vez em quando se for para ver alguma coisa tenho de mesmo desbloquear para ir ver se tem alguma coisa, mas eu entro nesse modo que é também para conseguir desligar um bocado porque lá está, antes eu não fazia horários de trabalho e hoje em dia tento mesmo desconectar, porque lá está, se eu vou às redes sociais e a minha cabeça vai logo para trabalho e procurar inspirações, eu não consigo usar só para lazer, mesmo que seja ao final do dia. Boa. Isso, por acaso, é interessante. Claro que falaste muito da tua rotina da manhã, não é? Da importância até de treinarmos logo, fazer as coisas mais importantes logo de manhã. Mas, ao final do dia, não é? À noite, também podemos fazer algumas ações para conseguirmos melhorar a nossa manhã. Tu sentes que essas rotinas da noite, por assim dizer, depois te ajudam de manhã? Sim, 100%. Imagina, seja arrumar a casa e deixar a roupa de treino pronta para no dia a seguir já não ter de pensar no assunto, seja terminar o dia a planear e deixar o dia seguinte organizado, acho que é super importante. Eu faço normalmente isto em termos de olhar para a minha agenda, ver se tenho tudo planeado, tudo listo, etc. Para não ser. Porque eu acho que ir para a cama com isto ainda na cabeça não permite que nós descansemos na totalidade. Então é um exercício que eu faço, seja sentar-me ao domingo à noite e planear a semana, seja mesmo durante a semana tentar tirar um bocadinho para organizar os meus dias, para não ir para a cama
overwhelmed. Isso faz todo sentido. Muito bem. Por acaso há bocadinho não falámos sobre isso, mas para além deste, portanto, tu treinas agora mais regularmente, etc. Tens assim algum hobby ou algo que tu consideres que seja um hobby? Engraçado. Não, acho que não. Acho que eu tenho uma vida muito dinâmica socialmente com as minhas amigas e fazer coisas. E acho que isso para mim é o hobby, é combinar coisas, é ir jantar fora, é ir tomar um café. Portanto, acho que o ginásio eu vejo como. Eu gosto, mas vejo como algo que eu tenho de fazer também para me Uhum. sentir bem. Mas, por exemplo, combinaram, eu vou praticamente todos os domingos a uma aula de cycling e depois ir a um brunch com uma amiga, tipo, isso para mim fico logo muito feliz e é o meu sábado perfeito. Estás a ver? O ir a um run club, apesar de ser desporto, para mim é sair da zona de conforto e é ter uma atividade diferente. As Portanto, coisas misturam mesmo um bocadinho, juntando. não é? Se calhar. É isso, imagina, se calhar ir ao ginásio já é mais uma coisa tipo bem-estar, agora se calhar fazer uma aula de cycling, ir a um run club já é, ok, mais um hobby, Hobby. digamos Ok. assim. Mas de resto, pá, leio muito, mas lá está, bem-estar também para aprender e para crescer. Portanto, eu acho que está tudo muito, um bocado misturado. É isso, parece-me que no teu caso está misturado, mas queria perceber se achavas isso ou não, porque no fundo o hobby é um bocadinho esta questão de nos fazer bem. Não é? Quando nós temos um hobby, se for para nos fazer mal, não é para continuar esse hobby. Por isso é isso, é fugir um bocadinho também daquilo que fazemos e sair da nossa zona de conforto para fazer outra coisa, isso é giro. Esses encontros que estavas a dizer com amigos, etc., também colocas no calendário, ou não? Tudo, 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 ok. tudo. Não há nada que aconteça na minha vida sem estar no calendário. Adoro. Tipo, hoje tenho o voo, tenho um bloco a dizer sair de casa, ir para o aeroporto, tipo, está tudo, Tudo por tudo no horas. bloco, tipo, tudo, Mas, por exemplo, tudo por nos horas, momentos em tudo. que é para descansares ou para parares, tu te pões alguma coisa ou simplesmente está vazio? Está Está vazio. vazio, ok. Ok. Ou seja, e tu sabes que, ok, estou tranquila, se não está aqui nada é porque eu posso descansar. Pensar. Exato. É assim, às vezes é um bocadinho difícil de fazer esse exercício de. É, tenho constantemente, ou seja, tenho o meu calendário organizado, mas tenho também uma lista de tarefas que sempre contínua, não Uhum. é? Que nunca acaba. E às vezes é complicado de, mesmo tendo um bloco livre, de não pensar, ok, o que é que eu posso Enfiar para aqui. enfiar para aqui? Certo. Yeah, fazer esse Precisas exercício. Mas sim, constantemente. em dias mais tranquilos, sei lá, fui para casa no Natal, essa semana provavelmente tenho muito pouca coisa na minha agenda. Tenho os treinos que Estrategicamente. vou fazendo, sim. E aí já sei que nesses horários livres posso fazer o que me apetecer. Excelente, boa. Ia-te perguntar um bocadinho, falaste da casa. Como é que é essa tua relação também com, portanto, ter a casa direitinho, organizada, as rotinas domésticas. Como é que tu és a esse nível? Por acaso não faço ideia. Pois é, não partilho muito esse meu lado, mas eu sinto que quando tive estes 2 anos bué focada em trabalho e hustle e assim, a minha casa ficou, Ok. obviamente, a espelhar isso. Refletiu isso. Tinha o meu armário totalmente desorganizado e parte da minha transformação também nos últimos meses também foi vou agarrar no meu armário, tirei tudo para fora, vou fazer aqui uma destralha, mudar o meu estilo e organizei tudo e sinto que viver com uma casa organizada é tipo paz de espírito, porque entrar numa divisão e ver aquilo desarrumado é tipo logo entrar num loop de lá está, não consigo ser produtiva se não tiver a cama feita e até posso sair de casa, mas deixei a minha cama toda desarrumada, não consigo. Portanto, eu tento sempre ao máximo manter as coisas organizadas e nem sempre é fácil porque como também vou muito ao Porto e viagens, etc. É muito complicado, mas eu, imagina, chego de viagem, gosto de arrumar logo a mala, arrumar todas as coisas e pôr tudo no sítio, mesmo que eu fique só 3 dias aqui em Lisboa para depois partir para a próxima, estás a ver? Porque eu gosto mesmo de ter as minhas coisinhas no Que sítio. bom. Por acaso dizem isso, que a casa é o reflexo da nossa cabeça, da nossa mente. Quando as coisas estão muito desarrumadas ou desorganizadas, isso faz com ou seja, parece que nós não estamos bem e depois a casa reflete-se nisso. Eu acho isso muito interessante. Claro que eu também não acredito que a casa tenha de estar toda imaculada como se fosse um hotel, porque uma pessoa vive nessa Não, casa, não claro que é? não. É normal haver uma outra coisa que não está no sítio. Mas, no geral, se nós nos sentirmos bem, se soubermos onde é que estão as coisas, tudo depois flui melhor, porque nós também vamos perder menos tempo à procura. A procurá-las, exato. Muito fixe. E, por exemplo, aqui a nível da casa, portanto, hoje em dia, então ela não te dá preocupação. É algo mais tranquilo.
Sim, não me dá preocupação. É assim, eu tive uma fase em que estava até com empregada, sempre aqui também a vir uma, duas vezes, de 2 em 2 semanas, Para também te para ajudar, ajudar exatamente. a organizar a casa. Nessa altura também que eu estava a trabalhar um bocado mais intensamente. Neste momento até tenho tentado fazer eu essas limpezas porque é Ok. um dia em que me permite também estar ali na minha, não sei, até ganhei o gosto por ser eu Que a giro. organizar e a limpar as coisas, mas hoje em dia não. Eu também tenho uma casa muito pequena, não é assim tão difícil de limpar e de organizar, e acho que isso também ajuda. E é uma coisa que, não, acho que mantendo as coisas organizadas no dia a dia, não se deixa evoluir para um problema maior mais tarde. Que giro. Ai, adorei essa parte que tu disseste de, lá está, cuidar das coisas. Quando nós gostamos do sítio onde estamos, das coisas, estamos bem, queremos também à nossa volta que o nosso ambiente seja assim. Que fixe. Queria te perguntar também se te lembras assim de algum desafio de produtividade que tenhas tido no passado, quer seja no trabalho ou pessoalmente, assim, deixo-te com essa liberdade, mas assim, algum desafio que tenhas tido, e que o tenhas ultrapassado. Desafio de produtividade, como Ou assim? seja, assim, algo que tu achas que não fazias bem, por exemplo, até quando começaste a trabalhar ou quando começaste a tua marca, que não fazias nada bem e que hoje em dia já não o fazes dessa forma, portanto, arranjaste uma estratégia para o fazer. Pode ser gestão de tempo, pode ser de organização de algum Sim, ficheiro. eu acho que. Uhum. Eu acho que eu usava muito as minhas notas para tudo, as notas do Ok, telemóvel, e era tudo muito desorganizado, sabes? E boa. sei lá, o meu telemóvel era completamente desorganizado. Olhavas para os screenshots, era livros e podcasts e coisas de trabalho e coisas que eu queria fazer, e as minhas notas, e apontando tudo aquilo que me ia lembrando. E hoje em dia passei para o Notion e organizei tudo por pastas, seja os meus gastos, seja meio que é, o Google Calendar é o meu segundo cérebro e o Notion é o terceiro. Tenho tudo organizado, seja quando eu tenho uma ideia de um projeto futuro, tenho lá várias pastas criadas disso. Quando eu tenho uma ideia de um livro que eu queira ler, tenho uma pasta só para livros que queira ler, e acho que me ajudou muito a saber onde está a informação, mesmo a nível pessoal. Portanto, acaba por ser um segundo cérebro da minha gestão profissional e de projetos Uhum. criativos e coisas assim, mas também a nível da parte pessoal também. Isso é super interessante, gostei muito. É isso, porque depois ficava muito confuso, no mesmo sítio, não é? De encontrar a informação. Por acaso, não sei se tu tiveste essa parte ou não, mas vejo muita gente que chega a mim, que mistura, para além das categorias, tarefas. Ou seja, aponta tudo no mesmo sítio nas notas, tarefas, coisas que quer para o futuro, e fica uma confusão, depois a pessoa sente-se mesmo muito sobrecarregada. Por isso, claro que tu usas o Notion, não é obrigatório usar o Notion, não é? Pode ser outra ferramenta que a pessoa goste, mas essa sensação de sabes onde encontrar as coisas, podes descansar a cabeça que se precisares dessa informação, ela está lá, isso é incrível. Isso dá muita tranquilidade. Sim, isso lá está, mesmo por exemplo no Google Calendar, quando combino um café com um amigo, se eu tivesse de guardar essa informação na minha cabeça, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir. Então, eu mal marco, é imediato, mal combinam qualquer coisa comigo, eu abro o calendar e vai para Que lá. E fixe. eu confio, assim eu confio 100% em mim. Não tenho de me preocupar porque está lá. Se não estiver lá, não vai acontecer. É isso, apontar a tudo, não é? Compromissos, também ideias, porque essa questão das ideias, não é? Tu também trabalhas muito com a tua criatividade. Podes não te lembrar de tudo o que te lembraste, mas se estiver escrito num sítio em que tu possas ir ver, vai ser muito. Exatamente, e eu tenho também organizado por tópicos e por Ok. compartimentos da minha vida e do meu trabalho, para que assim eu sei precisamente, ok, tive agora esta ideia, até estou na cama, vou abrir rapidamente o Notion e vou apontar, que assim já sei que não me esqueço e já sei onde ir procurar, principalmente. Porque quando eu fazia antigamente era só escrever nas notas, depois fica tudo uma confusão. Mais difícil de encontrar. Exatamente. Faz todo sentido. E um desafio que tenhas hoje em dia, que estás a tentar resolver ou que gostarias um dia de resolver? Um desafio relacionado com produtividade. Uhum. Ou de Deixa-me pensar. organização, gestão de tempo também, se quiseres. Não sei. Deixa-me pensar um bocadinho. Sem problema.
Há bocadinho também, é isso, estavas a falar que quando falhas ainda estás a tentar resolver mais rapidamente isso, não é? Estar mais tranquila sobre isso, também achei que era algo. Sim, mas acho que isso é mais em questão de mentalidade Ok. do que outra coisa. Em termos de produtividade. hum, Eu acho que se calhar está-me a faltar um bocadinho em termos profissionais. Eu dividi mais o meu dia por projetos, porque Ok. eu misturo um bocado de tudo. Imagina, eu ainda não terminei também a parte da marca, ainda tenho imensa coisa a tratar nesse tópico. Tenho o podcast, depois tenho o meu digital, depois tenho campanhas. Então, como tenho vários projetos diferentes, e normalmente no meu dia eu devia e acho que ia ser mais produtiva se eu dividisse por projetos o meu dia a dia. E eu não faço isso, eu misturo muito. Eu tanto estou num momento a responder a um e-mail da marca, como depois já estou a editar um conteúdo meu e a ir mandar uma mensagem sobre o podcast. E estou sempre back and forth a saltar de caixa, em vez de ter as coisas bem estruturadas. Eu acho que ia ser mais produtiva nos projetos em si se eu estivesse só focada ali e não estou a pensar noutra coisa. Ok, interessante. Há um exercício que eu faço, que não sei se alguma vez fizeste, que é trabalharmos na nossa semana ideal. Pode-te ajudar um bocadinho a pensar nisso, de perceber, ok, se calhar era fixe à terça-feira eu dedicar-me a isto, à quarta a isto. Não significa que a pessoa vai fazer só isso, mas tem ali um foco. Portanto, eu vou tentar dedicar as tarefas do dia a este tópico. Claro que se tiver de fazer outra coisa, porque é muito importante, também faço. Mas é giro estruturarmos aqui um bocadinho como é que ficaria bem a nossa semana, neste caso a nível profissional, para fazer face a todas as responsabilidades que nós temos. Portanto, acho que isso Yeah, faz é sentido, faz fixe. muito Porque sentido. lá está, tu ainda por cima, já tendo esta estratégia de time blocking que tu usas, para ti vai ser perna às costas. Fácil. Pois é, só conscientemente tomar essa decisão. Exato, exato. Boa. Boa. Queria-te fazer esta pergunta também de se tivesses de deixar um único conselho para a próxima geração, qual é que seria? De tentarem ao máximo fazer um bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, reservando um bocadinho por dia para crescer. Falamos em investimentos financeiros, falamos em tudo e mais alguma coisa, mas investir em nós, seja em educar-nos, em termos de tempo para treinar, para comer bem, para cuidar de nós, isto só nos vai levar a alcançar muito mais profissionalmente também, porque nós somos diretamente, o nosso crescimento pessoal é diretamente proporcional ao nosso crescimento profissional. É incrível. E tu agora tens lido muito também, não é? Ou, tens até um objetivo de ler um livro por semana, não Um é? livro por semana. Exatamente. Exato. Hum, Se pudesses então deixar aqui uma recomendação para alguém que quer então evoluir nesta área, tens assim algum livro que te tenha impactado bastante no dia a dia? Os Hábitos Atómicos, Ok. não podia recomendar outra coisa, honestamente. É um dos meus livros favoritos, eu adoro também falar de hábitos e de mudanças e coisas assim. E acho que em termos de mentalidade e valores, é tudo aquilo que eu tento passar e que eu tento também viver no meu dia a dia. Muito bom. Hum, e estamos a terminar, Mariana, que bom. Queria-te perguntar, o que é ser produtivo para ti? Porque não há uma única definição de produtividade. Cada um também gera aqui um bocadinho da forma como acha que faz sentido. O que é para ti ser produtivo? Boa pergunta. Ser produtivo acho que é conseguirmos definir bem as nossas prioridades e trabalharmos naquilo que nos vai levar mais para a frente. Acho que é isto. Adoro. Qual é que é a definição dos livros? Há muitas definições nos livros. Mas qual é que tu gostas A que eu mais? gosto mais é ser produtivo, não é sobre fazer mais. É sobre fazer as ações certas no momento certo. Ou seja, se Adoro. é para descansar, é para descansar. Se é para trabalhar naquela tarefa, é para trabalhar Adoro. naquela tarefa. Portanto, também evitar aqui um bocadinho o Boa. multitasking, descansar sem culpa. Para mim faz muito sentido isso. Olha, e deixa-me só fazer-te uma pergunta que Boa. agora lembrei-me, só para terminar. Porque há bocadinho falámos muito, não é? Que tu usas o Notion, usas o Google Calendar. A nível profissional, claro que tu agora estás a mudar aqui um bocadinho também. Usas alguma ferramenta diferente, fora o que já disseste? Ah,
Não, acho que não. É assim, eu uso muito contacto com a minha agência, tudo muito através da Drive e do Google Calendar, portanto eles também organizam tudo em termos de Google Calendar. Ok. E de resto, não, eu não uso mais nada. Não uso mais Ou seja, nada. aquelas Não. tarefas que tu estavas a falar há pouco, não é? Antes de passares para o calendário, é no Notion que adicionas? Não, é nas É nas notas. notas, ok. Isso ainda é nas notas, Mas sim. numa específica separada de tudo o Sim, resto. sim, 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 sim. Eu tenho algumas notas, ainda continuo a usar as notas, mas Muito agora de uma menos. forma muito mais organizada e com muito menos informação. Mas para as coisas rápidas do dia a dia, dá muito jeito, porque é só abrir o telemóvel e computador, etc. Portanto, ainda uso muitas notas. Agora, assim, notas escritas e coisas num caderno, normalmente não faço, é tudo mesmo digital. Top. Por acaso, eu nem não te fiz essa pergunta, mas percebi que eras mais do digital. Uhum. Mariana, foi incrível. Obrigada pela tua partilha. Obrigada, gostei muito da És conversa. muito prático. Adoro este tópico, adoro este Ah, tópico. eu sei que sim. Eu pensei assim, ela tem B2B, vamos lá ver se ela aceita. Não, mas Mas achas que eu sou prática como acho assim? que és Em prática termos nas de. soluções. Percebes? Ou seja, Ok. tens um desafio ou tens aqui alguma questão que queres melhorar e não ficas aí a navegar. Claro que há momentos em que de certeza que estás mais triste ou que está a ser difícil sair de lá, mas pelo menos do geral do que eu vejo, e acho que o facto de conseguires fazer tanta coisa, ou tens feito tantas coisas, é a prova disso, que arranjas sempre uma solução para alguma coisa, mas ao mesmo Sim. tempo falas muito daquilo que também te é difícil. E isso é bom, porque lá está, estamos todos neste, não é? A tentar ser Sim, melhor. porque acho que é muito bom aquilo que tu estás a fazer, mesmo de chamar de imperfeita a produtividade e desmistificares um bocadinho isto, porque acho que é um tema que muita gente olha de ser produtiva, tenho que fazer 1000 coisas num dia, tenho que acordar às 5 da manhã, e é muito aquela coisa, estereótipo de ser produtivo é algo que é inalcançável, portanto acho que desmistificas um bocadinho isso e é muito importante mesmo. Obrigada, que bom. É mesmo isso. Não temos de ser perfeitos, temos é de aproveitar relativamente àquilo que faz sentido para nós. Eu costumo dizer que quem está comigo, quem trabalha comigo, quer provavelmente evoluir profissionalmente, que é o que normalmente acontece, queremos evoluir, mas ao mesmo tempo queremos aproveitar enquanto estamos cá. E isso, a Exato. produtividade e a organização ajuda-nos a chegar lá. Obrigada, Mariana. Foste Boa. super incrível, como Obrigada, gostei sempre. muito. Quero Adorei. saber o que é que vocês vão implementar, quem está aqui a ouvir e a falar, que a Mariana também nos trouxe aqui estratégias super práticas para aplicarem. Portanto, não vale a pena ouvir se não forem lá experimentar, fazer e testar, que a Mariana falou muito sobre isso. Por hoje é isto que temos para ti. Não te esqueças, nunca vai ser perfeito, mas vai valer a pena. Estou sempre por perto. Obrigada por estares aqui. Até já. Sigam-nos se querem falar mais sobre isto, porque nós não nos vamos calar. Sobre a produtividade. Obrigada. Produtividade, 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 perfeita, imperfeita. De Carolina João Fernandes.